dia, pessoal. Deixa eu atender aqui a pergunta do João Vitor. João Vitor me fez uma pergunta, eu respondi lá para ele, mas eu vou fazer um vídeo aqui para ele entender melhor e para tirar a dúvida de demais seguidores. Ele me perguntou quantas libras seria necessário para você caçar animais grandes, né? Vamos pensar aqui no javali, que é a realidade aqui do Brasil e o que nós podemos caçar aqui, né? Porque animais silvestres no Brasil a caça é proibida. Então, vou resumir um pouco para vocês, porque esse assunto é bem complexo, né? Quando se fala de flecha, de libra, entra a velocidade, que é o FPS, né? Depois nós vamos falar do peso da flecha, aí tem o foque, um foque maior, um foque menor, né? O foque é o centro de equilíbrio da flecha, né? Então o peso à frente do centro de equilíbrio. Bom, veja bem, ele me perguntou, é difícil a gente dizer, porque vai muito da qualidade também, da marca da balestra que você está usando, né? Mas eu acredito que, de um modo geral falando, uma balestra razoável aí, ela tem que ser de 175 a 180 libras nas modelos aí compostas, né? E nas balestras recurva, eu acredito que ela tem que partir de umas 200 libras aí, tá? Então, vamos dizer assim, é mais importante que você acerte, tenha precisão nessa balestra, uma boa construção dessa balestra, para que você tenha precisão e você acerte no lugar certo, porque a flecha mata por hemorragia. Então nós precisamos perfurar ali pulmão ou acertar no coração, as principais veias, para que você tenha uma hemorragia e você consiga abater esse animal. Então, por exemplo, se a gente falar de uma Ten Point, a Eclipse, ela tem 140 libras, porém ela entrega 370 FPS. Então você vai falar, pô, mas você falou que precisa de uma balestra no mínimo de 180 libras, 175 libras. Então, mas a Ten Point é uma balestra que é mundialmente famosa, uma das melhores balestras do mundo, né? Como a Excalibur é a melhor do mundo no que diz respeito aí, ou está entre as melhores do mundo do que diz respeito à recurva, né? Então, as balestras que eu uso da Excalibur, ela tem 260 libras e ela entrega 380 FPS, é uma Matrix. Já, por exemplo, a Micro 355, ela tem os mesmos 260 libras, porém entrega 355 FPS, porque ela tem as lâminas menores, tá? Então, isso é um assunto muito complexo, porque quando a gente vai falar de caça, aí já entraria o peso da flecha, né? A ponta que você vai usar, a distância que você vai caçar. Então é uma coisa bem ampla, né? Seria um vídeo muito comprido para a gente poder falar, muito longo, falar sobre tudo isso. Mas um arco, por exemplo, de 60 libras é considerado um arco de alta potência, um arco para grandes animais, né? Você vê, já na balestra muda, você tem que ter muita libra. Então a gente precisa prestar atenção quando nós formos comprar uma balestra. Se a marca dá boa garantia, se a marca te oferece as lâminas para ser trocadas quando quebra, ou uma cã, né? Porque senão o que vai acontecer? Você compra, se você for usar bastante essa balestra, caçar, né? Semanalmente, aí você vai ver que tem balestras que não vão aguentar, elas quebram as lâminas. As balestras você tem que ficar muitas horas às vezes armado, então tem balestra que vai romper, vai trincar a lâmina. Então é uma série de coisas. Depois vem o aparelho de pontaria, né? Uma boa luneta, uma luneta que seja confiável na sua regulagem, né? Então eu acho que os pontos principais que nós temos que levar em conta
a distância que você vai caçar, se você vai caçar de ceva, a distância mais reduzida, se você vai caçar sondando um animal, né, por aproximação, aí você já vai dar um tiro mais longo. Esse tiro mais longo aí vai fazer a diferença, essas libras e esse FPS que a sua balestra entrega para você. Um outro ponto importante, às vezes o pessoal fala, eu comprei uma balestra de 400 e poucas libras, comprei uma balestra de não sei quantas libras, ou desculpe, 400 e poucos FPS, né? Que hoje tem balestra da Tempoint com 515, né? Então, o que a gente precisa entender? Esse FPS, que é a velocidade, ele foi medido com aquele peso mínimo que a balestra pode ser utilizada, menos que aquilo ela quebra, porque ela entende como se fosse um tiro seco. Então, esse FPS que às vezes você vai falar assim, mas a minha balestra acima de 300 aí já tá bom. Então, mas às vezes ela é 300 FPS, mas ela é 300 FPS com uma flecha de 350 grains. Aí você põe uma flecha lá de 450, de 500 grains, e esse FPS vai lá para baixo, então ela fica uma balestra lenta, sem velocidade, né? E isso pode te atrapalhar num tiro mais longo, o animal se movimentar, né? Escutar o barulho do disparo. E então, o que eu quero dizer para vocês, uma balestra que ela entrega aí, vamos dizer assim, 400 FPS, 380 FPS. Às vezes ela dá essa velocidade com peso de flecha de 350 grains. Você não vai usar uma flecha de 350 grains, porque a vida útil da sua balestra vai ser pequena. Então você vai usar uma balestra, por exemplo, que ela dá 355 FPS, com uma flecha de 500 grains, ela já vai cair para 300, às vezes 290, né? Então tem tudo isso que vai fazer a diferença, tá? Espero ter ajudado, espero ter esclarecido alguma coisa. Esse assunto é muito complexo, muito extenso, né? E quando a gente vai partindo para tudo isso que nós falamos, entramos numa área muito técnica, né? E aí é uma coisa mais prolongada e também mais aprofundada para que o usuário, o arqueiro, né? Ele consiga bons resultados. Não é com qualquer flecha, não é com qualquer balestra que você vai ter bons resultados na caça, tá? Você vai ver no meu canal que tem vídeos falando sobre o foque, falando sobre a espinha rígida da flecha, né? Que todas as flechas não voam iguais, mas é um assunto mais complexo e mais extenso. Espero ter ajudado. Um grande abraço, João. Obrigado pela sua participação, obrigado pela participação de todos